E sim, mais um jogador deixou o Flamengo, dessa vez é o Lohan. E o Mauro César, como sempre, vem explicar a saída, o motivo. Vale a pena, fez bem. Vou dar já minha opinião no princípio. O Lohan tem muito potencial, jogava muito bem, mas faltava algumas coisas. E parece que ele nem queria ser emprestado, nem queria voltar para a base, estava meio adiantado. E o Flamengo ultimamente tem adotado uma postura de não sentir medo de vender ninguém. Eu próprio estou com medo. Eu sinceramente não espero isso do Flamengo. O time não tenta segurar ninguém, não tenta aguardar nada. Quer sair, sai. É ultimamente a postura do Flamengo. Quem pode jogar na posição do Lohan? Tem muitos jogadores ano passado que estavam lesionados. O Lohan só tem 18 aninhos, muito novo. Mas se liguem só no Mauro César a explicar em detalhes a saída do Lohan nesse vídeo que ele postou e também no Charla Podcast. Se liguem só nisso, mano. Quero falar também do Lohan. Por que o Flamengo vendeu o Lohan? Eu tentei entender. Bem, o Flamengo teve uma possibilidade, até via o diretor de futebol José Boto, de emprestá-lo para um time de Portugal, tá? Que, pelo que apurei, seria o Estoril. Mas não interessou isso ao jogador e ao seu representante, tudo mais, não era interessante, então o jogador não iria para lá. O Flamengo poderia colocar de novo o Lohan no sub-20. E o Lohan, se fosse para o sub-20, poderia se desvalorizar. E com isso o Flamengo resolveu vendê-lo por 8 milhões de euros, garantir aí essa quantia e ficar com 20% de uma negociação futura. É importante frisar que o Madureira tem 30%, então o dinheiro não vai ser tudo esse, né? Vai ter uma negociação, um ajuste de contas, melhor dizendo. E o Lohan não fica no Flamengo porque ele hoje não faz parte dos planos do técnico. Isso está muito claro desde o momento que o ano passado ele entrou de férias antes para jogar nessa equipe que atuou nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, junto com o Carlinhos, com o Pablo, com o Thiaguinho e a garotada que ficou. Então o Lohan não está nos planos, não estava nos planos do Felipe Luiz. Isso foi determinante para que ele não permanecesse. Tá? O Lohan perdeu o terreno, saiu. Eu acho uma negociação extremamente arriscada. É um jogador com potencial, que precisa realmente se ligar, precisa corrigir alguns defeitos, dedicar mais, mas eu acho que é sempre importante entender a origem do garoto, o garoto de uma origem mais humilde, muitas dificuldades que se enfrenta na vida, né? Expectativa muito grande sempre da família, de que ele vai ser aquele que vai mudar o patamar de todos e oferecer uma condição melhor para todo mundo na família. Enfim, é muita responsabilidade cedo. E às vezes o garoto demora a engrenar, demora a amadurecer. Tomara que ele dê certo lá na Rússia, que ele consiga sucesso, mas o Flamengo pode amanhã se arrepender muito se ele virar o jogador que a gente imaginava ou imagina que ele possa vir a ser. Ele vai valer muito mais do que isso. O Flamengo vai ter 20%, acho que pode ser lucrativo se ele se desenvolver por lá e conseguir, de repente, se projetar, o Flamengo ficando com uma parcela, acha que aquilo iria se desvalorizar. Realmente, se o Felipe Luiz não queria não contava mais com ele e emprestado não podia ser, não tinha muita alternativa, mas eu entendo que o Flamengo poderia ter tido um pouco mais de paciência com o jogador, apenas uma opinião de fora, com base nas informações que a gente consegue apurar, mas evidentemente sem a convivência direta com o atleta, né? E eu também vejo às vezes que, não é só a paciência, o Campeonato Brasileiro é muito longo, pessoal, é muito longo. E às vezes tem um jogador, só que ele é tão bom que ficar muito tempo no banco pode fazer mal. Mas vê o Hendrick, a temporada é longa e ao fim de tudo há jogadores que vão ter chances, mano. Enfim, vamos aguardar para saber exatamente como é que vai ser o futuro aí do Lohan lá no CSKA e no decorrer da sua carreira, ele que ainda vai fazer 19 anos no meio de 2025, ainda é muito garoto, é muito jovem. Tomara que ele amadureça e consiga deslanchar aí no futebol. Eu acho que houve um momento de camaradagem. O Gabriel jogar aqueles jogos todos, para mim aquilo foi tipo uma brodagem, pô. Porque o Gabriel não justificava, tecnicamente. Ele entrava. Mesmo sem o Pedro? E não fazia nada. Sem o Pedro, com qualquer outro ali, qualquer atacante. Até porque ele não é nem um homem de área, que nem o Pedro, né? Ele jogando no lugar do Pedro machucado, já muda a forma de jogar. E ele fez os gols, é verdade, contra o Atlético. Então a insistência dele, ela deu resultado. Isso é inegável. Que era para ter ritmo para esse jogo. Mas aqueles jogos anteriores, nada justificava. O Gabriel mal pegava na bola. Tanto que no jogo seguinte, em Belo Horizonte, o Gabriel tá mal. Aí ele tira o Gabriel, tem lá aquele problema no vestiário depois do intervalo e tal. Entra o Bruno Henrique, melhora muito o time do Flamengo. Ali o Flamengo domina completamente o Atlético, cria várias situações. O Bruno faz o início da jogada do gol do Plata. E a troca foi correta, né? Eu acho que ali no início ele ainda estava, minha impressão à distância, tá? Posso estar errado, evidentemente, só uma opinião. Ele ainda estava um pouco ainda preso a algumas questões de pessoas, que é normal também. Você lida com o cara, guarda o cara. É muito difícil de ver esse botão. Eu não teria a pretensão de dizer que se eu fosse ele, eu conseguiria fazer isso. Talvez qualquer um de nós talvez fizesse a mesma coisa. Como foi o penso do Davi Luiz, que ele conversa com Alcaraz alguma coisa e quem bate é o Davi Luiz. O Davi Luiz, um cara importante no grupo, um cara agregador e tudo. Certamente ele gostava de tê-lo ali, não só pelo jogador que é, mas também pela presença e experiência. O Davi Luiz é um cara muito positivo para o grupo, eu acho. É um grande jogador, né?
Mas eu acho que agora isso está passando. Porque eu acho que é um processo também, né? Você vai lidando com isso. E agora, justamente o contrário. Você vê o caso do Fabrício Bruno, que saiu. Ele até elogiou o Fabrício tudo, mas claramente o Fabrício saiu porque viu que ia ser reserva dos dois. E é correto, que os outros dois são melhores que ele. Sim. Os dois levam. Até pro tipo de jogo. São melhores do que o Fabrício, na minha opinião. Bola ao pé. Então acho que faz sentido. E agora até o Lohan, que é uma negociação que eu acho também bem questionável. Né? 8 milhões, o garoto que tão promissor, né? Mas pelo que eu apurei, o Flamengo meio que percebeu que emprestar não queria, não ia ser aproveitado nesse momento, voltar para a base podia desvalorizar, resolveram vender por 8 milhões e ficar com 20%. Esse cara veio aqui pegar o Alejandro e ele, né? O negócio de risco, né? Mas acabaram fazendo negócio. O tempo vai dizer isso. Você teve algum tipo de informação que a gente conversando com o pessoal, me parece que tem essa informação de que o Lohan tá mostrando falta de cabeça, né? Na verdade. O que eu sei do Lohan... mas não fora de campo. Não fora de campo, assim. É uma coisa de entendimento de jogo. Jogo, preguiça no treino. O que eu sei do Lohan, assim, não tem nada de... farra, cachaça, nada disso. Não. Ele é um garoto que tem, assim, uma vida difícil. Ele é um garoto da Cidade de Deus, da comunidade. Questões familiares e tudo, uma estrutura assim, difícil para ele. Já passou por muita coisa na vida. Imagina. E ele... O que me disseram já que assim, mais de uma pessoa que ele ainda é muito imaturo. 18 anos de idade, mas ainda muito imaturo. Talvez até essa questão de comportamento em campo seja reflexo dessa ainda imaturidade. E há quem acredite que ele indo para a Rússia, saindo do Brasil, ele vai estar num outro mundo, outro momento, sem o entorno, né? Ele se defender mais. Eventualmente longe de problemas que podem afligi-lo de alguma forma, porque está distante. E talvez ele consiga amadurecer como jogador, que ele tem um potencial muito grande. O jogo do Corinthians ele joga bem, ele é forte. Agora, ele de fato, ele tem que participar mais do jogo. Nesse jogo Flamengo Atlético, o Davi Luiz bateu o pênalti, foi 0-0, logo depois da Copa do Brasil. Eu estava no Maracanã nesse jogo, eu vi bem o lance porque eu estava perto ali. O Bruno Henrique, uma hora, pega uma bola na direita assim e segura a bola para alguém passar. Ele não se apresenta. Aí o Bruno Henrique segura a bola e tudo, ele não se apresenta, não consegue passar, tal, é desarmado, perde a bola. Aí o Bruno Henrique reclama com ele. Não foi, não se apresentou. Ele tinha acabado de entrar. Isso me chamou muita atenção. Falei, cara... De leitura de jogo. Eu pensei, o Bruno Henrique reclamando. É difícil. O Bruno Henrique não reclama. O Bruno Henrique é sensacional, né? Ele não enche o saco, não cria caso, só joga bem e faz gol. E jogo grande mais ainda. Eu acho o Bruno Henrique... fala que o Flamengo tem várias páginas de Instagram também. Ele dá umas entrevistas assim meio... Não, sim. Ele é sensacional. Ele criou a frase, né? O outro patamar, né? Que é genial. Agora ele falou da Supercopa. Se eu pudesse, eu dividir a coroa com os meus companheiros. Um pedacinho pra cada um. Não, ele é bom até nisso. Frasista, né? Mas, demais. Então, assim, o Lohan, ele, de fato, ele tem que amadurecer. E vamos ver. Eu acho um negócio de risco, muito pouco, né? Pelo jogador que ele ameaçava ou ameaça ser, né? Agora, tem muita coisa assim, o Estevão com 17, o Estevão é ponto fora da curva mesmo. Só levanta um pouquinho, Mauro, o microfone. Não dá pra comparar esses caras. Só um pouquinho. Isso. O Estevão é outra história. O garoto... O Estevão narrou o Mundial Sub-17, ainda na Casa da TV. Reserva do Lohan, né? O Estevão era reserva do Lohan porque ele é um ano mais novo. E aí, ao longo da competição, o Estevão meio que barra, o Lohan não vai bem, ele